Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para que possamos falar hoje e a gente finalizar a nossa disciplina de administração. E nós vamos dar continuidade falando sobre o que é avaliação, né? O que é avaliar? O que é você ter a referência de tudo aquilo que você fez ou daquilo que você ainda vai começar a fazer. Então, a avaliação é a última fase do processo administrativo, fornecendo uma referência sobre os efeitos dos resultados. Determina até que ponto os objetivos estão sendo alcançados. Então, quando a gente fala aqui de avaliação, eu faço uma pergunta. Se você alcançou o seu objetivo, então vamos lá, vamos colocar aqui. Se você alcançou o seu objetivo, vamos imaginar que você alcançou o seu objetivo. É preciso avaliar. Se você alcançou o seu objetivo, é preciso você fazer uma avaliação. E se você também não alcançou, e se você não alcançou o seu objetivo, e se você não alcançou o seu objetivo, também é preciso você fazer uma avaliação. Então, a avaliação ela vai te dar uma referência sobre aquilo que você fez ou aquilo que você quer fazer. Porque você, antes de você, por exemplo, se aproximar do seu paciente, você muitas vezes, você tem que fazer o quê? Uma avaliação do cenário, uma avaliação da cena, uma avaliação do local. Então, às vezes, até mesmo antes de começar, você precisa fazer uma avaliação. Então, se você alcançou o seu objetivo, você precisa fazer uma avaliação? A resposta é sim, você precisa fazer uma avaliação. Por que, Tiago, eu preciso avaliar? Vou colocar aqui, se você alcançou o seu objetivo, você pode fazer aquilo que você fez melhor, ou seja, com mais qualidade. Se você alcançou o seu objetivo, você também poderá avaliar para ver como você pode ser mais eficiente, ou seja, fazer com mais rapidez e muitas vezes com menos esforço. Então aqui você pode ser mais eficiente. Então a resposta é: se você alcançou o teu objetivo, você precisa fazer uma avaliação? Resposta: sim. Por quê? Porque você pode fazer melhor, você pode fazer com mais qualidade e você também pode ser mais eficiente, fazer mais rápido, gerando mais resultado e com menos esforço. Então, por isso que, mesmo que você alcance o seu objetivo, você precisa fazer uma avaliação. Então, eu preciso avaliar? Resposta: sim, você precisa utilizar a avaliação. Ok? E se você não alcançou o seu objetivo? Será que você precisa avaliar? Se você não alcançou o seu objetivo, aí é que você precisa mesmo. Por quê? Porque aqui, se você não alcançou o seu objetivo, você vai descobrir aonde você precisa corrigir. Então, toda vez que você não alcançar o seu objetivo, significa dizer que você errou em algum lugar. Toda vez que eu não alcanço os meus objetivos, significa dizer que eu errei em algum lugar. Tá certo? Então, a avaliação vai te dar uma referência, um efeito sobre os resultados. É ela que vai te dar uma referência. Certo? Na hora que você for fazer, por exemplo, um exame físico no seu paciente, você vai fazer da cabeça para os pés. E nesse exame físico, você vai fazer uma avaliação completa daquele paciente. Certo? E essa avaliação é que vai te dar a referência como está o resultado. Essa avaliação, muitas vezes, é que vai fazer você descobrir a causa do problema. Você vai descobrir os efeitos, sinais, sintomas, mas você precisa também, fazendo avaliação, fazendo perguntas, até você encontrar o quê? A causa. Certo? E aqui nós temos o que é que você precisa avaliar?
números e resultados. Como é que eu consigo fazer uma avaliação mais correta possível? Então, a forma de você fazer uma avaliação mais correta possível é você fazendo o quê? É você analisando números e resultados. Como é isso, Tiago? Números e resultados. Por exemplo, o paciente está com a pressão 220 por 110 milímetros de mercúrio. Isso aqui são o quê? Números. É o resultado daquela ação que você realizou. Você verificou a pressão do paciente e, ao verificar, percebeu, você analisou que essa pressão ela está com 22 por 110 milímetros de mercúrio. E isso vai te dar, e esse resultado vai dizer que o paciente está com a hipertensão arterial, certo? E isso vai ser o quê? Um número, tá certo? Então, quer analisar, quer fazer uma avaliação correta de tudo que você quer fazer na sua vida, seja num paciente, seja, sempre analise os números e os resultados, e não achismo. Achismo vai fazer você fazer uma avaliação incorreta, vai ter um diagnóstico impreciso. Então, quer diagnosticar corretamente, quer avaliar corretamente, analisa os números, analisa os resultados, não é? E aqui você vai poder analisar esses números e esses resultados através de quê? De exames, de procedimentos, não é? Outra forma também que nós podemos analisar, por exemplo, resultados é através de exames. Seja exames de laboratório, seja exames de laboratório, ou seja, exames de imagem, certo? Então, pode ser exames de laboratório ou pode ser por exames de imagem, ok? Então, resultados de exames de laboratório, resultados de exames de imagem, resultados de exames físicos. Toda vez que você tiver alguns equipamentos para avaliar melhor, para que gere números, para que você possa registrar, e aí vem para a aula passada de controle, você vai conseguir fazer uma avaliação muito mais correta do que avaliações feitas em achismo. Tem gente que fica fazendo avaliação em achismo. Avaliação em achismo vai fazer você cometer um erro. Então, avalie sobre números e sobre resultados. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, você está satisfeito por aquilo que você está ganhando todo mês? Se a resposta for não, significa dizer que você precisa melhorar. Então, muitas vezes eu digo para a pessoa, me diga uma coisa, você está ganhando quanto por mês? Aí a pessoa diz, Tiago, eu ganho R$1.500. Então, R$1.500 por mês, exemplo, aqui é um número, aqui é um resultado que você está fazendo por mês. E esse número ele está dizendo que é exatamente aquilo que você merece. Se você acha que você é mais competente, você precisa fazer mais para gerar mais resultado, para gerar mais números e para que você possa fazer uma avaliação corretamente de você. Hoje, se você ganha R$1.500, se você ganha R$3.000, é exatamente isso que você merece e é exatamente isso a sua competência para o dia de hoje. Mas também não significa dizer que amanhã você não possa ganhar R$10.000 por mês. E aí, cada vez que você se prepara mais, cada vez que você investe mais em você, mais você vai fazendo mais, gerando mais resultado e você vai analisando os seus resultados através disso, através de números, através dos resultados. Essa é a avaliação mais correta. E alguém pode dizer assim, você é muito inteligente, mas você está desempregado muitas vezes. Então, se você está desempregado, é porque a vida está dizendo para você que você precisa melhorar. Por quê? Porque as pessoas que estão desempregadas, elas estão, como resultado, gerando o que de resultado para ela? Zero. Se você está gerando zero de resultado, é exatamente isso que você merece. E para você mudar isso, você tem que fazer o quê? Investir em você. Você tem que melhorar seus conhecimentos, suas habilidades, melhorar sua forma de pensar, sua forma de agir, melhorar, gerar resultados verdadeiros. E aí você vai mudar completamente tudo, ok? Então, a avaliação, se você analisa de forma
técnica, você não vai errar na sua avaliação. O paciente, quando ele está com a pressão de 220 por 110 milímetros de mercúrio, significa dizer que a pressão dele está alta. Você não está achando, você está com a verificação na sua frente, você está analisando aquele número sem achismo, sem empirismo, né? Sem amadorismo, de forma profissional. Você também pode avaliar, fazer uma avaliação correta através de sinais e sintomas. Qual é a diferença de sinais e sintomas? Sinais é aquilo que você vê e sintomas é aquilo que você sente. Então, sinais é aquilo que você vê e sintomas é aquilo que você sente. Exemplo de sinais. Vamos lá. Imagine um exemplo de um sinal. Por exemplo, hematoma. Vamos colocar aqui. Hematoma ocular. Hematoma ocular, ele é um sinal, que é aquilo que você está vendo. Quando você olhar o olho do teu paciente, o que é que vai acontecer no olho do paciente? Arrudeando o globo ocular vai estar com hematoma, vai estar roxo, vai estar com sangue por debaixo da pele, tá certo? Na região intersticial. E aquilo ali é um hematoma ocular que você está vendo. E aquilo que você vê é um sinal. Aquilo que o paciente sente é um... Deixa eu colocar aqui para carregar. Aquilo que o paciente sente é um sintoma. O que é que o paciente pode sentir? Por exemplo, o paciente está sentindo uma dor. Dor pode ser dor de cabeça, dor abdominal, dor em qualquer parte do corpo. Se o paciente está dizendo que ele está sentindo a dor, se dor, tudo aquilo que você sente, que o paciente sente, ou que você sente, é um sintoma. Então, o paciente sentiu, nós iremos chamar isso de sintoma. Então, essas são as formas mais corretas que você tem para fazer uma análise, fazer uma avaliação correta uma avaliação mais correta possível daquilo que você está fazendo. Então, analise os números, analise os resultados, analise os sinais, analise os sintomas, que você vai fazer uma avaliação mais correta possível. E a avaliação, e eu vou falar daqui a pouco, uma das avaliações mais difíceis de ser feita é a avaliação que você faz de você mesmo. É a autoavaliação, certo? Mas se você analisa aqui esses números de forma técnica, de forma profissional, você não vai errar. E a partir que você faz essa avaliação, você vai começar a corrigir, a melhorar aquilo que você acha que é possível. Certo? Então, vamos aqui. Nós temos 4 tipos de avaliações. Avaliação formativa, somativa, autoavaliação e auditoria. A avaliação formativa. Eu quero que você grife essa palavrinha aqui, ó. Avaliação formativa é aquela avaliação que ocorre durante. Então, avaliação formativa é aquela avaliação que ocorre durante a execução e implementação de um plano. Então, no momento que você estiver realizando um procedimento, vá sempre avaliando como está a situação daquele seu paciente. Muitas vezes vocês já observaram, quando você está aplicando, vários profissionais estão introduzindo uma medicação, por exemplo, intravenosa, endovenosa, dentro da veia do paciente, vocês vão ver que vários profissionais vão ficar perguntando o quê? Olha, está doendo? Está sentindo alguma coisa? Por que é importante você estar fazendo essa avaliação nesse momento? Imagina aqui, ó. Imagina aqui que tem uma veia, e aí o que é que você fez aqui, ó? Você introduziu a agulha aqui, ó. Só que o biselzinho, a abertura da agulha ficou aqui fora, ó. E aí começou, em vez de estar aqui, ó, em vez de estar aqui a agulha com a medicação está entrando dentro da corrente sanguínea, essa medicação, ó, ela está sendo colocada abaixo da pele. E na hora que você está introduzindo a medicação, você está avaliando naquela hora, você vai começar a perceber o quê? Que essa pele vai subir aqui o quê? Nessa pele desse paciente. Vai subir aqui
vai subir aqui um edema líquido na região intersticial do paciente, naquela região que você estava introduzindo a medicação. Mas como você estava fazendo um procedimento e avaliando, você percebeu que aquela agulha saiu, né? Você fez os testes, às vezes já estava dentro da veia. Mas aí, quando começou a introduzir, o paciente mexeu alguma coisa, pode ser até um soro, o paciente mexeu, transfixou a veia e começa a entrar líquido e medicação na região intersticial, em vez de ser dentro da veia. E aí, se você estiver avaliando durante, você consegue perceber e consegue corrigir rapidamente aquele erro ou aquela situação que está acontecendo. Então, por isso que é muito importante você, na hora que está realizando um procedimento ou na hora que estiver realizando qualquer atividade, você está executando e avaliando durante aquele procedimento ou durante aquela atividade que você está realizando. Aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, eu sempre trago aqui um exemplo de uma avaliação das pupilas. Por exemplo, duas pupilas iguais, pupilas isocóricas, é uma condição normal. Duas pupilas pequenas, miose. As duas pupilas, ó. Tiago, o que é pupila? Pupila, porque eu estou trazendo isso aqui para vocês darem uma olhadinha bem rápido. Para vocês analisarem aqui, ó. As pupilas, essa bolinha aqui, ó. A bolinha preta do olho, ela vai falar com você. Você vai poder avaliar um paciente pelos olhos, pelas pupilas, pela esclerótica, por exemplo, essa parte branquinha aqui, ó. Parte branca do olho, a esclerótica, você vai poder fazer uma avaliação por ela. Você vai poder também fazer uma avaliação, ó, pelo globo ocular. Imagine que o globo ocular do paciente ele está todo cheio de sangue, que o povo chama de hematoma. A presença de sangue naquela cavidade, naquela região, chamada de hematoma ocular. Certo? Então, essa avaliação você vai poder fazer aí, olhando os olhos do seu paciente. Duas pupilas pequenas, miose. Pode ser uma lesão do sistema central, pode ser a utilização de drogas. Tá certo? Pupilas anisocóricas, ó. Uma pupila está dilatada e a outra pupila está pequena. Significa dizer que houve algum problema em uma parte ou em um lado do cérebro, do encéfalo do paciente. Certo? Então, por exemplo, pode ser um acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, AVE ou AVC. Certo? Um traumatismo, o paciente levou uma pancada muito grande, aí o olho dele vai ficar com uma pupila grande e uma pupila. Então, se você está lá no local, o seu paciente começa a ter um AVC ou um AVE, você, observando as pupilas, você pode saber que aquilo ali pode ser um acidente vascular encefálico no seu paciente. Tá certo? E aqui, ó, o paciente também pode estar com as duas pupilas grandes, ó, midríase, ó. Duas pupilas grandes, duas pupilas dilatadas, que é chamado de midríase. Ambiente com pouca luz, anóxia ou hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia. Por exemplo, pessoal que gosta de utilizar droga, por exemplo, como a maconha, e gosta de fazer a interrupção do oxigênio, né? A anóxia, então, prendeu a respiração para poder introduzir mais droga dentro do cérebro, né, para absorver mais. Esse paciente, em vez de ele ter miose aqui, ó, em vez de ele ter aqui a miose, ele vai ter o quê? Midríase. Por quê? Porque ele está causando aqui a anóxia, a parada de quê? De oxigênio. Tá certo? Então, teve parada de oxigênio, teve diminuição de oxigênio, o paciente desmaiou. Quando você abre os olhos dele, muitas vezes, o paciente ele vai estar o quê? Com as duas pupilas dilatadas. Então, eu estou trazendo essa informação para você observar que você, como técnico em enfermagem, você vai poder, através dos olhos do seu paciente, fazer uma avaliação mais correta possível. E aí eu pergunto para vocês, olhando para os olhos do seu paciente, isso aqui é um sinal ou isso aqui é um sintoma?
analisar os olhos do paciente, analisar as pupilas, isso aqui são sinais, porque você vai ver, você vai observar com seus próprios olhos. Ok? Somativa, realizada ao término, ou seja, realizada após. Certo? Avaliação somativa é realizada ao término, realizada após. Então, realizou o procedimento, realizou uma ação, você sempre é importante fazer uma avaliação somativa, avaliação após. Por quê? Porque após o procedimento, o paciente pode ter um problema. Exemplo, o paciente quando sai de uma cirurgia, por exemplo, algumas vezes o que é que acontece? Dependendo da cirurgia, o paciente vai ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva, para a UTI, para que ele fique em avaliação somativa, para que ele fique em observação. Não obrigatoriamente porque esse paciente está grave. Mas a ida de alguns pacientes após a cirurgia para a UTI é para que seja feito com ele a avaliação somativa, que é a avaliação após um procedimento, após uma cirurgia. Tá certo? Isso é muito importante, por quê? Porque pode ter havido, por exemplo, um erro na cirurgia. O paciente, após a cirurgia, pode ter algumas complicações. E caso isso ocorra, você fazendo a avaliação somativa, fazendo a observação, você vai poder evitar esse problema que poderá vir a ocorrer. Algumas medicações, por exemplo, a penicilina. Hoje é obrigatório tomar penicilina apenas em unidade hospitalar, né? Pela portaria do Ministério da Saúde. Por que isso? Porque após administrar a penicilina, poderia estar acontecendo alguns casos de intercorrências, de problemas graves com alguns pacientes. Então, foi determinada essa portaria e o paciente, após tomar, além dele ter que tomar no hospital, ele, após tomar aquela medicação, ele tem que ficar num período aproximadamente de 30 minutos para que ele tenha aquela avaliação somativa. E aqui, ó, você pode ver aqui um tipo de avaliação. Ó, você pode fazer aqui a avaliação através de quê? Abertura ocular, aqui é chamada aqui é um tipo de avaliação que a gente chama de escala de Glasgow, né? Então você vai ver como é que está a abertura ocular, como é que está a resposta verbal, como é que está a resposta motora, e aqui você vai ter o número 3 até o número 15. E dependendo do número que der, você vai vir aqui e você vai ver, ó, por exemplo, o número 3 até o número 8. Número 3 até o número 8 é considerado um paciente estado grave. Número 9 até o número 12, estado moderado. E vocês vão observando aqui, ó, através de números. Aqui, ó, de 3 a 12, considerado leve. Como é que eu avalio isso? Através de números. Aqui, ó, são números. Certo? E aqui vocês vão observar aqui, ó, como é que está a abertura ocular, como é que está a abertura verbal, como é que está a resposta. Tudo isso aqui, ó, todos esses três, vai ser o quê? Sinais. Ou você vai avaliar os sintomas, certo? Então, avaliou sinais, avaliou sintomas e você avaliou aqui os números, você vai fazer a avaliação mais correta possível para que você, com a avaliação correta, com o diagnóstico correto, você possa fazer um protocolo, fazer as ações de solução e entrar em ação e você vai ter muito mais resultado. E a autoavaliação é que você... O que é autoavaliação? Autoavaliação é você avaliar você mesmo. Autoavaliação é você avaliar você mesmo. E quando você avalia você mesmo de forma correta, você vai ter uma melhora nas relações com as pessoas e vai fazer com que funcione muito melhor. Se você se avalia melhor, você melhora. E se você melhora, você melhora seus resultados, suas ações, seus pensamentos. Certo? E auditoria, que é a tarefa de quê? De aferir a eficiência, ó,
a eficiência e a eficácia. Ou seja, aqui vai medir o que? A qualidade e aqui vai medir o que? A eficiência, vai medir o que? A produtividade. Então, aqui produtividade e aqui mais qualidade. E aqui na auditoria, ó, mais uma vez está mostrando aqui qual é o documento principal que vai poder ser feito uma auditoria. São os prontuários, onde vai estar o que? A anamnese. Ou seja, a história de tudo que aconteceu com aquele paciente, tudo que foi feito no paciente. A auditoria ela pode ser interna, onde você pode aplicar questionário e você vai chamar a pessoa de dentro da própria empresa. E pode ser auditoria externa, onde você vai poder contratar profissionais ou contratar empresas para fiscalizar, para fazer auditoria dentro daquele hospital, dentro daquela empresa. E essa auditoria, ela vai poder melhorar o quê? A eficiência, a eficácia, vai também, uma das principais funções da auditoria, tanto externa quanto interna, uma das principais funções da auditoria aqui, ó, uma das principais funções da auditoria é fazer o quê? Descobrir o que acontece muito em empresas, que são o quê? Os desvios. Mas não só os desvios, está aqui, ó, é eficiência e a eficácia. Então, a auditoria vai melhorar a qualidade, a auditoria vai melhorar a eficiência do setor, a auditoria vai melhorar, vai descobrir desvios e vai corrigir isso. E corrigindo, todo mundo vai ganhar lá na frente, né? A empresa, todo mundo. E você pode fazer aqui, ó, dois tipos de avaliação quando você chega no paciente, certo? Então, que a gente já falou sobre isso. A avaliação ela pode ser primária, que a avaliação primária são os primeiros atendimentos, tá certo? Então aqui, ó, X, que é o quê? Hemorragias graves. O A, que é o quê? Vias aéreas. Ou a estabilização da cervical. B, boa respiração. C, circulação, ou seja, como é que você vai verificar a circulação? Principalmente nos pulsos. Pulsos carotídeo, pulsos braquial, pulso radial, popilíteo, os principais pulsos, carotídeo e o pulso radial. O D, distúrbios neurológicos. O E, exposição da vítima. Então, aqui você vai ter a sequência X, A, B, C, D e E. Essa é a avaliação primária. Chegou no paciente, você vai logo uma avaliação primária. Desconfiou que o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, aí você vai fazer qual? Você vai fazer essa aqui, ó. Você vai fazer, ó. Desconfiou que o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, aí você vai fazer essa daqui, ó. Vai mudar. Em vez de ser X, A, B, C, D e E, você vai fazer X, C, A, B, D e E. Você muda só a sequência, tá certo? Caso seja uma parada. Em vez de ir para vias aéreas primeiro, você vai direto para onde? Para circulação, ok? Então, essa são o protocolo e a sequência de uma avaliação primária, quando você for atender o seu paciente. E avaliação secundária, sim, voltando aqui, ó. Qual o objetivo principal? Vamos colocar aqui, ó. Qual o objetivo principal da avaliação? Qual o objetivo principal
Qual o objetivo principal de uma avaliação primária? Qual o objetivo principal de uma avaliação primária? A avaliação primária, ela tem como objetivo, são os primeiros atendimentos, e o objetivo principal é manter o quê? A vida. A avaliação secundária, você vai fazer da cabeça para os pés, céfalo-caudal. Você vai tratar problemas de menor gravidade, ou seja, problemas secundários, porque os problemas mais importantes, os problemas que vai manter a vida, você fez aonde? Na avaliação primária. Agora, você vai tratar, depois que você estabilizou a vítima, você tem certeza que manteve ali a vida do paciente, do seu paciente, aí você vai para problemas com menos importâncias, com menos importância. Problemas com menos gravidade, problemas secundários. Então, você vai tratar problemas com menos gravidade, e aí você vai ver, vai ouvir e vai sentir. Nessa avaliação secundária, por exemplo, você vai fazer aquela escala lá que eu mostrei, ó, escala de Glasgow, para você medir o exame neurológico do seu paciente. Então, o conhecimento só tem utilidade quando colocado em prática. Fernando Veríssimo, a vítima é curta para ser demais. Então, a organização hospitalar. O hospital, a mais complexa empresa para administrar é o hospital. Por quê? O hospital é a empresa mais difícil de administrar, porque ela lida com vidas. Funções principais de hospital. Dessas 4 aqui, preventiva, restaurativa, ensino e pesquisa. Qual é a principal função do hospital dessas 3? Essa daqui, ó. Restaurativa. O paciente já está com problema e aí o hospital vai encontrar o quê? Uma solução. O paciente só busca o hospital quando já está com problema. Preventiva vai ficar para quem? Para as unidades de saúde da família. Mas o hospital, quando ele encontra a solução de um problema do paciente, automaticamente ele está prevenindo também. O paciente, o hospital, ele pode estar utilizando de ensino, por exemplo, quando você for estagiar, né? Ou como pesquisa, né? Para os trabalhos, por exemplo, os trabalhos de conclusão de cursos, né? Ou antigamente nós chamávamos de monografia, né? Então, os hospitais eles podem servir também de ensino, tá certo? O paciente chegou com um problema, o hospital vai solucionar. Quando ele solucionou, ele preveniu outros problemas. Exemplo, o paciente chegou com uma pressão muito alta. Você vai lá e corrigiu e solucionou uma pressão muito alta. Você está prevenindo ali um infarto, você está prevenindo um AVC, um AVE hemorrágico ou isquêmico, você está prevenindo ali um aneurisma, você está prevenindo vários outros problemas depois. Quando você estiver estagiando no hospital, o hospital vai estar ensinando como ensino. E você também pode, quando você for fazer algum trabalho, alguma pesquisa, você pode ir lá fazer pesquisa, tanto com profissionais como com pacientes, né? Através de questionários, de perguntas, e você pode também servir como pesquisa. A classificação dos hospitais nós temos, em geral, muitas enfermidades especializadas. Por exemplo, aqui nós temos o hospital chamado Laureano, que é de câncer, e o hospital Juliano Moreira, que é de doenças mentais. O paciente, quando entra no hospital, ele passa aquele período no hospital e ele sai. Toda essa história aqui vai ficar arquivada. Qual é o setor que arquiva? SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. Tá certo? Então, toda a medicação, toda a documentação do paciente, tudo que aconteceu no paciente vai ficar arquivado em um setor específico do hospital. Como é o nome desse setor? SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. Tamanho do hospital em relação ao número de leitos. Pequeno porte de 25 a 49, médio porte de 50 a 49, grande porte de 150 a 500, porte especial, modo extra, mais de 500 leitos. Então, essa é uma questão que pode cair em concurso e você pode ficar com esse material para que você possa
fazer concurso público se for da sua vontade posteriormente. Certo? Então, quem acredita sempre alcança. E aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. E que Deus abençoe você. Boas provas, boas avaliações para vocês. Em breve estaremos juntos, estaremos de forma presencial. Que Deus abençoe você. Muita sabedoria, muita saúde e muita prosperidade na tua vida. E que Deus te abençoe cada vez mais.